Olá, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai resolver a nossa lista de exercícios da semana, certo? Então vamos começar. Vamos fazer a leitura da primeira questão e extrair todas as informações bem contidas nela. Vamos lá. Uma quantidade de matéria igual a 6 mols. O número de mols a gente chamou de N. O N é 6 mols. A temperatura de 37 graus Celsius, então a temperatura 37 graus Celsius. Lembrando que eu tenho que converter para Kelvin, então eu tenho que somar 273 Kelvin. Isso dá 310 Kelvins. Ocupa um volume de 16,4 litros. Então, volume igual a 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade de gás, aproximadamente, então ele quer saber qual é a pressão, dado o valor da constante dos gases, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, como ele está dando um estado do gás, é só usar a equação de Clapeyron, né? Lembrar da frasezinha: poxa vida, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. Ele quer encontrar o valor da pressão deste estado, então eu vou passar o V para o outro lado. O V está multiplicando, vai dividindo. Agora é só substituir. Número de mols 6, a constante 0,082 e a temperatura 310 Kelvin. Dividido pelo volume, que foi 16,4 litros. Fazendo essa multiplicação aqui, 6 vezes 0,82 vezes 310 dá 152,52 dividido por 16,4. Então, efetuando essa divisão, então que a minha pressão vai ser igual a 9,3 atm. E o valor da pressão sobre o gás, né? Item D. Vamos para o próximo. Próxima questão. Em um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação PV igual a nRT. Para este gás, a razão entre a pressão e a temperatura. Então, essa questão quer que a gente relacione a razão entre a pressão e a temperatura do meu sistema. Então, razão é divisão. Quanto é que vai dar este quociente entre P e T? Se a gente olhar para as alternativas, ele quer que a gente relacione este quociente com a densidade, né, pessoal? Com a densidade do gás. Então vamos reescrever essa expressão, a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Ele quer o quociente P sobre T, então eu passo P para o outro lado da igualdade e o V, o segundo membro da igualdade. Então vai ficar P sobre T igual a NR sobre V. Passei o T para o primeiro membro e o V para o segundo. Então vamos lá. Ainda não aparece a expressão da densidade aqui
para a gente dizer se é inversamente ou diretamente proporcional. Mas a gente viu que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então a gente pode substituir o meu N pelo quociente entre a massa e a massa molar. Então como vai ficar nossa expressão? P sobre T igual ao N, que eu vou trocar pela massa, dividido pela massa molar, vezes o R dividido por V. Vamos reescrever esse segundo lado da igualdade. Então eu tenho aqui uma divisão de frações. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu repito a primeira expressão. Eu repito a primeira fração, então eu vou repetir M vezes R dividido por M, que é a massa molar. Multiplico por o inverso da segunda, então aqui eu tenho V sobre 1, vai ser 1 sobre V. Então, como a gente ficou aqui, como a nossa expressão ficou, P sobre T igual a M vezes R vezes 1, que é um elemento neutro. E embaixo ficou a massa molar vezes V. E observe, pessoal, que aqui eu tenho um quociente entre a massa e o volume. M dividido por V. Se você lembrar da definição de densidade, a densidade de um fluido é a massa dividido pelo volume. Então, observe que a nossa expressão de densidade surgiu aqui na nossa expressão. Vou trocar este M dividido por V pela densidade do meu gás. Então, essa razão P dividido por T vai ser igual a densidade. Troquei aqui o M dividido por V pela densidade, vezes essa constante dividido pela massa molar. Então aqui eu posso relacionar este quociente P dividido por T com a densidade, né? Isso é constante, então eu posso afirmar que este quociente P dividido por T é diretamente proporcional à densidade. Então essa razão entre pressão e temperatura vai ser diretamente proporcional à densidade, que é o nosso item D. Vamos para a próxima. Um balão contendo gás hélio está na temperatura ambiente, 27 graus Celsius. Então, a temperatura, 27 graus Celsius, então vou colocar em Kelvin. Isso daqui vai dar 300 Kelvin. Na pressão atmosférica, então ele dá a pressão em Pascal, que é 10 elevado a 5 Pascal. O balão contém 3 mols de gás nobre. Então o número de mols é 3. Assuma que o gás hélio comporta-se como gás ideal e que a constante universal dos gases perfeito vale 8,31 joules por mol Kelvin. Determine o volume aproximado, então ele quer saber o volume ocupado pelo gás no interior do balão. Novamente, a gente vai usar a equação de Clapeyron, que relaciona as variáveis de estado de um gás. Então, o que diz a equação de Clapeyron? Produto, pressão vezes volume, igual ao número de mol, vezes a constante, vezes a temperatura. Aquela frasezinha, né? Poxa vida, eu nunca rezei tanto. Como ele quer o volume, eu vou passar o P, está multiplicando o V, dividindo.
Agora é só substituir. Vamos lá, número de mols 3, a constante 8,31, a temperatura 300, dividido pela pressão, que foi de 10 elevado a 5. Então eu tenho 3 vezes 8,31 vezes 300. Isso dá 7.479. E o 10, que está de 10 elevado a 5, eu vou levar para o numerador. Ele vai com a potência negativa. Era positiva, troca de sinal, vai negativo. Então este é o nosso volume, né? 7.479 vezes 10 elevado a 5 metros cúbicos, né? Porque as unidades estão no sistema internacional. Então vamos deixar isso em notação científica. Em notação científica, este número que está multiplicando a minha potência, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então eu tenho que voltar aqui 3 casas. Eu vou ficar com 7,479 vezes 10. Como eu voltei 3 casas, eu tenho que somar 3 aqui no meu expoente. Menos 5 mais 3 vai ficar com menos 2. Pronto. Está aqui o valor do meu volume, certo? Como a questão pede um valor aproximado, isso daqui é aproximadamente 7,5, né? Vezes 10 elevado a menos 2. Corresponde ao nosso item C. E vamos para a próxima questão. A próxima questão: a partir de dados enviados de Vênus por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que em certos pontos da superfície deste planeta a temperatura é de 327 graus Celsius. Então, temperatura 327 graus Celsius, transformado em Kelvin, vai dar 600, não? 600 Kelvin. E a pressão atmosférica é de 100 atm. Pressão atmosférica lá de Vênus é de 100 atm. Sabe-se que na superfície da Terra o volume molar de um gás ideal, então o volume na superfície da Terra é de 24,6 litros. Então aqui eu tenho em Marte, não? Então aqui são dados de Vênus e aqui já é na Terra. Então o volume é 24,6 litros e a temperatura na superfície da Terra é de 27 graus Celsius. Mais 273, isso daqui está 300 Kelvin. E a pressão é de 1 atm. Qual seria o valor deste volume nesses pontos de Vênus? Então, a gente pode relacionar aqui as variáveis de estado na Terra com de Vênus, né? Para isso, basta usar a equação geral. O que a equação geral dos gases diz? Que o produto P vezes V dividido pela temperatura é constante. Então, eu posso comparar com PV sobre T de outro estado, né? Em outro gás, em outra situação. Então, vou colocar aqui o caso inicial, os dados de Vênus, né? Pressão, volume e temperatura de Vênus. E aqui na superfície da Terra, pressão, volume
e temperatura. Vamos substituir na pressão em Vênus é de 100 atm. O volume é o que ele quer saber. A temperatura em Vênus é de 600 kelvins. Pressão na superfície da Terra 1 atm. O volume é de 24,6 e a temperatura é de 300 kelvins. Vamos simplificar aqui, cancelar esses zeros, multiplicar meio pelos extremos, né? Então aqui eu vou ter 300 vezes V, o volume de Vênus, vai ser igual a 6 vezes 24,6. 6 vezes 24,6. Que dá 147,6. 300 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o volume deste gás em Vênus vai ser 147,6 dividido por 300, que vai dar 0,492 litros. Pronto, que corresponde ao nosso item A. Vamos para a última questão. Última questão diz: em um processo a pressão constante de 5 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Então, tenho aqui o valor da pressão, que não muda, é constante, vai ser de 5 vezes 10 elevado a 5 newton por metros quadrados. O gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, o volume inicial vai ser de 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ele vai para um volume final de 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, qual a variação de volume aqui? Só pegar o final menos o inicial. Como 10 a menos 6 repete nos dois termos, eu posso pôr em evidência. É só repetir ele aqui. Então, vou ficar com o final, que é 13, não? Menos o inicial, que é 8. Então, a minha variação de volume, 13 menos 8, dá 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Certo? Então, ele calcula o trabalho realizado pelo gás. Como é dado o trabalho realizado pelo gás? Pressão vezes a variação de volume. Então, a nossa pressão, 5 vezes 10 elevado a 5, vezes a variação de volume, que é de 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a expressão para o nosso trabalho? 5 vezes 5, 25. Potências, 10 a 5 com 10 a menos 6, sobra 10 a menos 1. Então, voltando uma casa, 10 a menos 1, volta uma casa. Então, eu tenho que o meu trabalho vai ser de 2,5 joules. Corresponde ao nosso item A. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e tenham aí um bom dia.